Em Hebreus capítulo 4, nós vamos ler versículos 1 e 2. Vamos ficar em pé, vamos ler. Hebreus capítulo 4, novamente, versículos 1 e 2. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Senhor, que grande lição esta, como diz o profeta. Estamos entrando em uma grande lição aqui. Que grande coisa é esta que devemos observar. Que a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Que coisa terrível. E a história se repete. Para muitos, a palavra da pregação nada lhes aproveita, mesmo a ouvindo dia após dia. E isto não se refere aos do mundo lá fora. Isto não se referia às nações externas, mas se referindo aos judeus, a quem foram pregadas as boas novas do Evangelho. Aqueles que receberam o profeta Moisés, que até mesmo saíram, que foram batizados no Mar Vermelho, que andaram debaixo da nuvem, da coluna de fogo, que estiveram no pé do monte, ouvindo a voz dos trovões, mas tudo aquilo nada lhes aproveitou. Deus, é misericordioso. Nós sabemos que Tu és rico em misericórdia. Por isso nós continuamos nos colocando em Tua presença e pedindo: Seja misericordioso e ajuda-nos. Acrescenta-nos a fé perfeita, para que a misturemos com a palavra da pregação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos meditar mais um pouco. Nós talvez deveríamos fazer um apanhado. Talvez a gente ainda faça isso numa escola dessas, sobre temor. Porque é a primeira palavra que temamos. Temamos. Isto é, tenhamos temor. A Bíblia diz que temer a Deus é o dever de todo homem. Eclesiastes
12, se não estou enganado, bem no finalzinho. Deixa eu ver. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13. Diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Termina nisso, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é. 2 pontos. Então termina nisso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto. Toda obra e até tudo que está encoberto. Então, às vezes se pensa, não, está coberto. Ninguém sabe, ninguém viu, né? É o slogan esquerdista. Ninguém sabe, ninguém viu. É a frase, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Tudo ninguém sabe, ninguém viu. Mas aqui está dizendo: Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. As boas obras serão trazidas à tona. Aquelas que ninguém viu também, né? Todas aquelas boas obras que ninguém viu, ninguém percebeu que foram feitas, que foram praticadas, ficaram no anonimato, serão trazidas, como também as más. Estava vendo o profeta falando na mensagem conferência, e ele dizendo assim: haverá uma conferência da qual ninguém ficará fora dela, onde tudo será apresentado, tudo será discutido. Ele diz: você pode escapar desta conferência hoje, você pode fugir do assunto hoje, você pode fugir de discutir o assunto, de resolver o assunto, mas daquela lá não, ninguém ficará de fora. Ninguém ficará sem prestar suas contas. Então, temor do Senhor. Agora, a palavra tem sido pregada constantemente, dia após dia,
O Evangelho, as boas novas de salvação, têm sido pregadas. A nós, disse Paulo, também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Do mesmo jeito. Então a gente tem que pensar, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, pensando sobre isto, e ele começou a trazer à memória aquela igreja de Corinto, mostrando para eles, dizendo: olha, irmãos, não quero que sejais ignorantes, que ignorem isto, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Bem batizado, né? Batizados em Moisés. Caiu sobre eles a pregação da palavra, o ministério profético para o momento. Eles foram batizados com aquilo, com aquele espírito de êxodo. Olha só. Foram batizados com aquele espírito de êxodo, de saída, de cumprimento, de promessa, da promessa de um profeta. Viram que era tempo da aparição de um profeta. Reconheceram o profeta. Fizeram festa com a mensagem do profeta, com a mensagem de Moisés. E até se prepararam para a saída. E atravessaram o mar. E andaram debaixo da nuvem. E ele continua dizendo: e foram mais além. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Como que o quadro se repete, né? Quanta gente tem sido batizada com esse espírito de um profeta nos últimos dias. A mensagem de um profeta. Um revelador da palavra. Quanta gente! E com a mensagem do profeta na mão, batizados em Moisés. E todos estes que podem dizer: William Branham é o profeta, reconheceram. Foram batizados com esse Espírito, têm sido batizados com esse Espírito. No entanto, a aproximação
A forma de aproximação disto é que traz os diferentes resultados, né? Os diferentes resultados. Veja, todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. No entanto, sucedeu-lhes isto que podemos ler aqui. Alguns deles ficaram para trás, para não dizer que a maioria deles, estando comendo do maná todos os dias, juntamente com todos, bebendo da rocha espiritual que era Cristo, que eu seguia todos os dias, todavia estavam ficando para trás. Dia após dia, estavam se distanciando, estavam ficando para trás. Vejamos, por quê? Porque a fé não estava misturada, né? A palavra, como é que está escrito? A palavra da pregação nada lhes aproveitou. Mas como assim? Comeram maná, beberam da água da rocha, foram curados de suas enfermidades, escaparam do veneno das serpentes, olhando para a serpente de bronze na haste. Eram picados e viviam. E aquilo fala de pecado. Peca, continua vivendo. Peca, olha para Cristo, olha para a mensagem, ouve a palavra, recebe a oração, continua vivendo. Adoece, é curado, continua vivendo. Oh, graças a Deus, todavia estavam ficando para trás. Quando chegou a hora de atravessar o Jordão, nenhum deles estava. Por isso Paulo usa esta palavra, temamos, pois. É preciso muito temor, porque a coisa é séria. Como diz nosso companheiro, pastor Haroldo, gosta de dizer assim, a coisa é séria. É séria, muito séria. E veja, ouvindo o pastor Joaquim pregando, e dizendo isto, como que é a frase? Eu anotei aqui. É a sua atitude para com Deus que traz os resultados. É a atitude, é a forma de aproximação, é a fé ungida,
é a revelação. É a revelação que se recebe diretamente de Deus. É a experiência particular com Deus. É a experiência particular, íntima com Deus. Por isso o irmão Branham repete algumas vezes dizendo assim, que qualquer pessoa tem que ter uma experiência como teve Moisés. Tem que encontrar Deus na sarça ardente, como Moisés encontrou. Ele chegou a dizer: ninguém tem o direito, ninguém está apto. Primeiro ele disse: nenhum ministro está apto para pregar o Evangelho, a menos que seja como Moisés, que tenha encontrado a Deus na sarça ardente. Depois ele vai mais adiante e ele diz assim: ninguém, nem mesmo tem o direito de tomar da ceia do Senhor, nem mesmo de dizer que é um cristão, a menos que tenha tido uma experiência com Deus, como teve Moisés. Aqui na mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 40, ele diz assim: aqui está. Moisés, pela fé, viu a promessa de Deus. Agora, é necessário observarmos esses detalhes, por quê? Porque Moisés sabia das promessas de Deus, aprendeu desde a sua infância, desde a sua meninice. A sua mãe lhe ensinava, ele conhecia a história de seus pais, conhecia a história de seus pais, ele conhecia a história, ele conhecia a promessa que Deus fez a Abraão. Ele poderia, quem sabe, dizer como Daniel disse. Daniel disse assim: eu entendi pelos livros, eu li o que Jeremias escreveu, o que Ezequiel escreveu e os profetas, e eu entendi que o tempo estava à mão, que já estava terminando os 70 anos do cativeiro. Moisés podia dizer a mesma coisa. Eu sei que os 400 anos de que Deus disse para nosso pai Abraão que estaríamos em cativeiro está terminando. Ele sabia todas estas coisas. Tanto que, ao atingir a maioridade,
E ele pensou que agora ele estava pronto. Bom, já sou de maior, já tenho 30 anos, já me tornei um general, já adquiri muito conhecimento, eu sei que é o tempo, Deus tem prometido. E o irmão Branham diz assim: e ele tentou libertar Israel de acordo com a palavra. Eu não sei se é nessa mensagem que ele diz isto. De acordo com a palavra, ele não estava em desacordo com a palavra. Deus tinha prometido, era o tempo, e teoricamente, teologicamente, ele sabia que ele havia nascido para aquilo. Ele sabia que ele tinha nascido sob um sinal, ele sabia tudo. Assim, está bem aqui, ó, no 39, ele diz: ora, Moisés, naturalmente falando, fez uma loucura quando ele tentou libertar os filhos através da palavra de Deus. Ele tentou fazer. Veja. Mas ele não tinha tido a experiência lá na sarça. Ele não tinha encontrado a Deus face a face. E aqui no 40, então, onde ele diz: Moisés, pela fé, depois que ele já tinha visto tudo, pela concepção intelectual, pela forma natural, pelo conhecimento humano, ele tinha que ver pela fé. Moisés, pela fé, viu a promessa de Deus. E o anjo do Senhor chegou para ele, e ele aprendeu mais a respeito de Deus em 5 minutos, na presença daquele anjo, do que ele aprendeu em 40 anos com os ensinadores do Egito. Ele sabia que era ele. Ele viu o sobrenatural ser feito. Então, a diferença está naquele encontro com Deus. Não importa quanto tempo durasse. Foi apenas 5 minutos. Depois de 40 anos de experiência, de estudo, de conhecimento, e tudo mais de acordo com a palavra de Deus, mas ele precisava daqueles 5 minutos. Ele precisava, vamos dizer, daquela conferência com Deus. 5 minutos. Foi toda a diferença. Foi o que ele precisava. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso.
Agora recorde, quando eles estavam a caminho do descanso, a coluna de fogo os dirigiu. Agora queremos encontrar o que é este descanso. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Observe, pareça que algum de vós fica para trás. Agora aqui está a promessa. Aqui está o que temos que temer. Se não há uma promessa deixada para nós, mas há uma promessa. E então, a coisa seguinte, não fique para trás disto. O profeta está dizendo, parágrafo 52, não fique para trás disto. Não fique para trás da promessa. Agora o pensamento é, se estamos em nosso caminho para o repouso, o que é o repouso? Onde está ele? É unir a igreja? É ser batizado de uma certa forma? É se tornando um membro da maior igreja da cidade? Usando as melhores roupas? É a cultura? É o dinheiro? Então nós podemos parar de trabalhar e simplesmente deitar e descansar pelo resto de nossa vida, como dizemos? Aquilo não é isto. Ouça o que a Bíblia diz que é isto. E como obtemos isto? Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós, o dia então, foram pregadas as boas novas como a eles. O que é o Evangelho? As boas novas. As boas novas vieram a eles no Egito, que Deus enviou um libertador e nos trará para fora e nos levará à terra prometida. As boas novas para nós agora, que Deus enviou um libertador, o Espírito Santo. Oh, aleluia! Aí tem que lembrar da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é um libertador. Ele é o libertador. O Espírito Santo é que liberta de todas as opressões com que os seres humanos, com que os crentes, com que os cristãos, com que os filhos de Deus são oprimidos na jornada. O Espírito Santo é o libertador. Tem que marcar isso. Deus enviou um libertador, o Espírito Santo. Qual é a opressão? Qual é a sua opressão, crente? Qual é a sua prisão? Qual é a sua escravidão? O Espírito Santo é o libertador. O Espírito Santo liberta do pecado, liberta do vício, liberta de qualquer coisa.
O Espírito Santo liberta dos maus espíritos. Sabe essa coisa de encosto, de mal olhado, de olho gordo, de inveja? O Espírito Santo liberta de tudo isto. Liberta da luxúria, liberta da maledicência, liberta da murmuração, de quanta coisa liberta, da língua grande, do fuxico, liberta. Liberta dos atritos familiares, das agitações familiares, como diz o profeta, né? Não tenham estas agitações familiares. Como eu faço isso, irmã Brana? Deus nos enviou um libertador, o Espírito Santo. Como eu me liberto da vaidade? É com o Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo, então sereis libertos de todas estas coisas. Deus enviou um libertador, o Espírito Santo, e estamos a caminho da terra prometida. Agora as pessoas têm feito disto credos e denominações, mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Não importa a que denominação se pertença, não importa quantos anos de crente, de religioso, não importa nada disso. A única coisa que estabiliza o crente, que o faz simplesmente navegar no oceano do Espírito, sem se importar com tempestade, com altas ondas, o dia ensolarado não faz diferença, a noite escura, com ventos, também não faz diferença. Com o Espírito Santo, o cristão está descansado, repousado. Está tudo bem? Glória a Deus. Tem provas? Glória a Deus. Está todo mundo com saúde? Amém. Tem gente doente em casa? Amém, do mesmo jeito. E se morrer? Foi embora descansar, primeiro do que eu. Avisa que eu também chego lá. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Pronto. Aí a morte fica assim. Besta, né? Uai, eu pensei que eu ia assustar esse povo. Os demônios ficam loucos. Ficam. O irmão Brana disse que eles ficam uivando.
O que é isso? Esse povo é louco? Esse povo é demente? Tudo que eu faço não faz diferença? Tudo que nós fazemos não faz diferença? Todo tipo de armadilhas que se põe no caminho deles não faz diferença? Eles continuam felizes, dizendo: glória a Deus, estou salvo. O que é isto? É loucura mesmo. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Paulo diz assim: mas para nós os que cremos. O Evangelho, o mesmo Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, né? É loucura para os gregos, é escândalo para os judeus, mas para nós os que cremos, para nós os que temos recebido fé para misturar com a loucura da pregação. Foi a expressão de Paulo. Porque ele disse assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, para nós, os que temos fé para misturar com a loucura da pregação, é salvação. Salvação para nós os que cremos. É o poder de Deus. Poder. Poder para suportar. Poder para se calar. Poder para se humilhar. Poder. Poder para se comportar como Jesus se comportou. Quando o injuriavam, diz a palavra, ele não dizia nada. Quando o acusavam, ele não dizia nada. Até mesmo quando perguntavam se ele era um Deus, ele não dizia nada. Tu dizes. E Pilatos ficava: eu estou dizendo? Como? Eu não estou dizendo, eu estou perguntando. E Jesus dizia: tu dizes. A tua atitude para comigo está dizendo que eu sou. É isso que ele estava dizendo. É isso. O que vocês estão fazendo aqui comigo está dizendo que eu sou, porque está escrito que isso seria feito ao Messias. E vocês estão fazendo aí, dizendo que eu sou. E estão me perguntando se eu sou? Tu dizes. Mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Observe, foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Recordem, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Oh, que coisa, irmãos! Deixe-me parar aqui por um minuto.
Não importa o quanto a palavra é pregada, quão bem você goste da maneira que ela é pregada, não importa. As pessoas dizem assim: oh, mas eu gosto da maneira como fulano de tal prega. Sempre se ouve, né? Ah, gosto da pregação do pastor tal, gosto da maneira tal. Não importa o quanto você goste da maneira que ela é pregada, não faz diferença. Essa não é a coisa, essa não é a questão. Não importa o quanto a palavra é pregada, quão bem você goste da maneira que ela é pregada, a não ser que você mesmo seja participante daquilo. Esta é a questão, esta é a coisa, é ser participante. Talvez você não goste bem da forma como a palavra é pregada, mas torne-se participante daquilo e veja o resultado daquilo. Talvez, vamos dizer assim, talvez seu pastor não seja um pregador eloquente, que as pessoas dizem: olha como eu gosto de ouvi-lo pregar. Talvez fale com dificuldade, talvez tenha dificuldade para ler, para expor, mas não importa. Se você gosta ou se não gosta, a questão é ser participante daquela palavra. A não ser que você mesmo seja participante daquilo. E você pode gostar tanto, até pular e gritar e fazer muito barulho no culto, mas se não se torna participante daquilo, isto não te fará nem um pouquinho de bem. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. É o profeta que continua repetindo isso aqui. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles viram os milagres de Moisés. Eles disseram: isto é muito bom. E eles vieram e eles o viram realizando milagres. E eles viram a coluna de fogo, talvez, ou os ouviram falar a respeito dela. Isso não tem importância. Não tem importância se viu a coluna de fogo ou se ouviu falar dela. Mas isso não estava misturado com a fé pessoal. Pois logo que eles chegaram no deserto, cada um começou a murmurar. E Deus disse: porque eles duvidaram, isto foi pecado. Duvidar é pecado. Não ouvide. Não esqueça, não deixe de lado, né? Não importa quão difícil seja o caso, creia nisto.
Há casos difíceis, né? Casos difíceis. Muitas vezes, o ser humano, né? Talvez muito espiritual, conhece muito bem a palavra, cada parágrafo, cada referência sobre o assunto, sobre o caso. Então, eu estava ouvindo o pastor Mauro dizer que chegou numa congregação, assumiu a igreja, e então, logo ele viu a situação. Todo mundo tinha resposta para os problemas, para os casos. E cada um dizia, fulano não pode isso, fulano não pode casar, fulano não sei o que tem, fulano... Esse caso não tem jeito, esse caso, em outras palavras. Ele disse que falou assim, bom, então, se você já tem as respostas para tudo, eu vou fechar o escritório e vou embora. Em outras palavras, não precisa de pastor aqui. Vocês mesmos decidem tudo, vocês entendem, né? Que os casos são difíceis, que não tem solução, que não tem jeito para fulano, não tem jeito para aquele, não tem jeito para esse. E então está tudo resolvido. Mas olha, não importa quão difícil seja o caso, creia nisto. Creia nisto. Deixe Deus operar através dos seus canais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas eles começaram a murmurar. Disse, agora chegou na situação. E sabe o que aconteceu? E Deus os destruiu. E então ele jurou em sua ira que eles nunca deveriam entrar em seu repouso. E a Bíblia disse aqui, eu creio que isto está no capítulo 13, que seus corpos caíram no deserto, capítulo 13, verso 17. O irmão Brana volta no capítulo 3 de Hebreus. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Com os que duvidaram? Cujos corpos caíram no deserto? E de todos eles que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Fora de todo o mundo antediluviano, nos dias passados, houve 8 almas que foram salvas de bilhões. Estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que encontrarão. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, tenhamos temor, irmãos. Gente, tenha temor. Porque de bilhões entraram 8, de milhões entraram 2. Algumas pessoas dizem, então, irmão Brana, e sobre estes milhares que a Bíblia diz que aparecerão ali, simplesmente recorde quantos morreram em cada geração que foram cristãos através das eras. Todos eles ressuscitarão, isto formará o corpo. Você espera que 100 bilhões saiam desta América ou algum outro deste mundo hoje? Talvez não saia 50, mas a grande igreja resgatada está deitada no pó esperando. Daniel viu isto, disse, muitos se levantarão do pó. Eles são joias de Deus que estão descansando no pó, mas suas almas estão sob o altar de Deus. Eles não estão em seu estado correto,
eles estão em um corpo realmente, mas uma teofania, e eles clamaram para Deus. Quanto tempo? Agora nós sabemos que isto eram judeus. Eles podiam ver uns aos outros, mas não podiam estreitar a mão do outro naquele tipo de corpo. Se você partisse e encontrasse sua mãe na glória esta noite, você não poderia estreitar sua mão, porque ela não tem aquele tipo de mão. Você não poderia senti-la como você sentiria agora. Porque 5 sentidos é o que é colocado neste corpo. Poderia controlar isto. A sua presença seria sentida numa atmosfera diferente. Isto é como marido e esposa, não haverá casamento algum ou se casarão no céu. Por quê? Porque há uma espécie de amor diferente. Não há nenhum desejo sexual. Todas estas coisas se passaram e você está limpo e puro, mas você nunca viveu naquele estado, portanto você não foi criado para aquele estado. Você está ali simplesmente esperando, mas você está ansioso para voltar onde você foi criado, homem ou mulher, e ali Deus levantará aquele corpo do pó da terra e o glorificará. Então você verá, terá paladar, sentirá cheiro, ouvirá e associará. Nós nunca saberemos, nunca poderíamos nos regozijar numa vida de anjo. Não fomos criados anjos. Deus criou os anjos, mas Ele criou a você e a mim, homens e mulheres. Este é o estado em que estaremos para sempre em sua bendita vinda. Agora veem como eles corresponderam, porque eles não corresponderam, porque eles pecaram e se tornaram inadequados para a era. Deus lhes mostrou a coluna de fogo, Ele lhes mostrou sinais e maravilhas, Ele os dirigiu para fora, Ele os colocou em tentação para testá-los e prová-los. Agora, não já teve você muitas tentações? Não reclame delas, regozije, Deus está com você. Tiago disse: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Agora o profeta não está dizendo aqui de cair em tentação ou ceder à tentação. Ele está dizendo: não já teve você muitas tentações? Você não sofreu, isto é, suportar, resistir. Não reclame delas, regozije, Deus está com você. Ele está tentando provar sua fé. Veja Jó no Velho Testamento, quando ele disse: já pensaste no meu servo Jó? Um homem justo, um homem perfeito, não há ninguém como ele na terra. Ele disse: claro, tu tens protegido, não tem nenhum problema, não tem nenhuma preocupação, ele não tem nenhuma enfermidade, nenhuma dor. Deixa comigo, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua frente. Ele disse: ele está em tua mão, não tire sua vida. Ele fez tudo, o diabo fez tudo, exceto tirar sua vida, mas ele não pôde mover Jó. Jó sabia que ele estava firme na palavra, isto é correto, e todos os demônios do inferno não puderam movê-lo, pois ele sabia que ele havia oferecido aquele sacrifício, ele era justo, e eles o acusavam, dizendo: você pecou, Jó, e Deus está te punindo. Como isso acontece, hein? Ele sabia que ele não havia pecado diante de Deus. Observe a diferença. Não havia pecado diante de Deus. Ele tinha muito pecado mesmo diante dos homens, mas ele sabia que não havia pecado diante de Deus. Ele sabia que ele era justo, estava justificado diante de Deus, não porque ele era um bom homem, mas porque ele estava
aceitando aquela oferta queimada em seu lugar. Essa é a diferença. O justo não é o santo, não é o que não erra, não é o que não falha, mas aquele que é justificado através do sacrifício aceito no coração, pela fé. E nesta noite nós sabemos que sua vida provou que ele era justo. E quando você não tentar ir para casa, para a glória, porque você tenta ajudar o seu vizinho, isso é bom, não porque você vai à igreja, isto é bom, mas você vai para casa, para a glória, é porque você aceitou a justiça de Jesus Cristo. Nada que você mesmo fez, mas foi a fé misturada com a palavra da pregação, a fé misturada com as boas novas do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu em meu lugar e ressuscitou para a minha justificação. Amém. Se não é esta fé, nós ficamos para trás. Agora, enquanto seguimos lendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A fé não estava naqueles que ouviram a palavra. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. O profeta disse: eu posso pregar até cair morto. Posso pregar a noite inteira. E você pode ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Mas se você não recebe a fé, se você não aceita a fé, se você não mistura estes ingredientes, não mistura a palavra com a fé, ela não fará efeito nenhum. Simplesmente pense hoje, nós vamos encerrar, no pequeno e humilde ministério que o Senhor me tem dado. Deve haver 40 milhões de americanos salvos nesta noite. Vocês sabem o que eles dizem? Ora, telepatia mental. Ele lê a mente. Não há tal coisa. Ora, ele não pertence à nossa igreja. Vem, isto não. Não importa o quanto você coloque isto na palavra e prove que isto é a palavra de Deus. Isto é a promessa de Deus. O quanto prove a ciência que isto é verdade, eles continuam a não crer. A Bíblia diz: eles não poderiam. Disse, então qual é a função de pregar isto? Deus tem que ter uma testemunha para condená-los naquele dia. Que coisa terrível, né? Então, para que pregar, sabendo que o povo não crê? Na mensagem casamento, divórcio, bem no início, nós vimos ali. Ele disse assim: haverá, ainda que seja uma só pessoa, que crerá nisto, que agarrará nisto, como entre a vida e a morte. Qualquer ministro que não se sustentar com isto, ele não poderá prosseguir no seu ministério. Qualquer pregador, qualquer ministro que achar que depende de muitas pessoas crerem na sua pregação, ele fracassará. Ele tem que estar firmado naquilo que o profeta disse.
haverá, ainda que seja uma só pessoa que crerá nisto. E o resto será um testemunho para condenar os que não creram naquele dia. A palavra foi pregada e provada no meio deles, e eles permaneceram ignorantes e foram embora. Não há nada por vir a não ser o julgamento. Deus não podia julgar uma nação de uma forma justa, a não ser que tivesse misericórdia antes dela ter o julgamento. A palavra da pregação é a misericórdia de Deus dispensada ao povo. Ele é Deus. Ele não poderia fazer isto. Agora, o que dizemos? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Esse é o versículo 3, né? Tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Agora, eu não quero ferir o sentimento das pessoas contra suas religiões. Não é este meu propósito. Fora, nos campos, eu simplesmente prego a grande e comum doutrina evangélica fundamentalmente. Mas no tabernáculo, entre os meus filhos aqui, eu sinto que tenho o direito de pregar o que eu penso que é a doutrina da verdade. Veem? Eu creio que isto é correto. Agora, eu tenho milhares de bons amigos sabatistas, de pessoas que são adventistas do 7º dia, alguns dos amigos mais queridos que eu tenho, alguns deles são adventistas do 7º dia. Embora o grande movimento que chamamos de a voz da profecia, eles estão firmemente contra mim, eles disseram que eu fiz a afirmação no púlpito, que eu disse que eu era Deus e que esta luz que seguiu era um anjo e eu era Deus e eu vim ao mundo para fazer grandes coisas, para provar ao povo que eu era Deus. Agora, isto foi a voz da profecia, disse sobre mim lá na Califórnia. E seja quem foi que disse isto, você sabe, algo foi dito e não é assim. Mas, em primeiro lugar, não fazendo um conceito contra a igreja adventista do 7º dia ou qualquer outra igreja sabatista, mas somente pelo amor do Evangelho. Nós chegaremos em poucos minutos aos pentecostais também. Sim, verdade. Os batistas, nós chegaremos nisso. E mostraremos que Deus não se agrada de nenhuma denominação. Isto é certo, Ele simplesmente tem graça com o indivíduo. É cada um, em particular, sua experiência com Deus, como teve Moisés. E Ele não trata com denominação alguma. Ele nunca tratou e nunca tratará de acordo com sua palavra, mas Ele trata com os indivíduos em cada denominação. Sim, é com os indivíduos que Deus trata. Por isso, a menos que o indivíduo tenha aquela experiência como teve Moisés, ainda que seja de 5 minutos. 5 minutos com Deus. Diz lá, Moisés aprendeu mais de Deus em 5 minutos do que nos seus 40 anos de companheirismo com todos os levitas que poderiam haver, com todos os filhos de Abraão, de todos os profetas. Eles tinham lá no meio deles. Eles tinham 40 anos. Chegou o dia em que Moisés teve aquele encontrozinho com Deus de 5 minutos. E aquilo foi a diferença. É isto que cada crente precisa.
E Paulo chama a atenção dizendo: temamos, tenhamos o temor. Temor de quê? De não termos esta experiência experimentada para receber a fé genuína para misturar com a palavra que temos recebido. Esse deve ser o temor de cada cristão, de cada filho que tem sido chamado por Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revele a sua vontade, que o Senhor nos chame a um lugarzinho para dar-nos essa experiência, como Ele fez com Moisés, por sua graça e misericórdia. Pai amado, nós sabemos que Moisés teve que chegar a um fracasso primeiro, teve que se tornar até mesmo um fugitivo, como um covarde, e se esconder atrás do deserto. Ali o Senhor o chamou atrás da montanha e acrescentou-lhe a fé, e deu-lhe a revelação profunda, deu-lhe aquilo que ele necessitava para enfrentar um exército inteiro e sair em um êxodo maravilhoso. É isto que cada crente precisa, é isto que cada um dos que tem sido chamados precisam. Pai, se é necessário que fracassemos, que cheguemos a um lugar como fugitivos, como fracassados, como envergonhados, para o Senhor nos tomar em um lugarzinho por alguns minutos. Pai, mas nós queremos aquela fé perfeita e genuína para misturar com a Tua palavra, para que o efeito seja produzido em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. E nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pela palavra de ensinamento, pela palavra de advertência, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos envia cada dia para nos fazer chegarmos àquela posição que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando até a tarde, se o Senhor nos permitir.